E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, de acordo com o último vídeo, né, eu acho importante a gente pensar um pouco também o que um cenário de crise econômica global que pode vir a se instalar ano que vem já, né, o que pode acarretar para a gente aqui no Brasil, né? Só que eu gostaria de passar também algumas ideias sobre o que pode rolar de relativamente bom, né, de oportunidade, vamos dizer assim, né? Então eu vou tentar falar da forma mais resumida possível, né, e ser mais direto ao ponto, tá bom? Bom, como eu falei no vídeo passado, a economia global ela é como se fosse um avião, né, que tem duas turbinas. Uma é os Estados Unidos e a outra é a China. E se a gente seguir aquele cenário que eu expus no vídeo passado, né, que de acordo com vários indícios econômicos, vamos dizer assim, né, vou tentar resumir, falar de uma forma mais simples possível, né, tem muitas coisas que estão apontando para uma recessão global, né? Não só da economia americana, mas também do Ocidente, mas também de vários outros países, até a própria China, em certa parte. Né? Então, a China não seria uma recessão, né? Seria uma diminuição do crescimento. Mas, de uma forma geral, é um cenário de queda, né? Não é um cenário promissor. Né? E no caso dos Estados Unidos em si, ainda tem um monte de coisas a mais além da própria economia, né? Que podem afetar ainda mais a situação. Né? E qual que é o problema disso? Tanto a China quanto os Estados Unidos são os principais parceiros econômicos do Brasil, como do resto do mundo praticamente todo, né? Mas são muito importantes, até porque o Brasil também é um player importante, né? Então, num caso desses aí, dos Estados Unidos sendo bastante afetado por uma questão econômica, e talvez até mais que isso, e a China também dando uma certa turbulência, né? Dando uma cambaleada, assim. De primeira vista, já é fácil falar que isso com certeza afetaria muito a gente diretamente, porque num cenário desses, eles comprariam menos coisas nossas, né? A gente exportaria menos e importaria menos também, com certeza, né? Até porque também num cenário desses, talvez a paridade, né, do real para essas moedas também poderia ser afetada, né? Até porque também tem a questão das taxas de juros, bom, um monte de coisa, né? E isso por si só também poderia levar a gente também, como a gente é parte do sistema, né, poderia levar a gente a ter problemas econômicos, sim, diretamente, né, sendo afetados. Porém, tem uma oportunidade de ouro que eu quero dizer aqui, né, que eu já fiz um vídeo há um tempo atrás que tem bastante a ver com a questão aqui. Né, não exatamente na forma, mas a ideia. O vídeo lá em questão falava a força que o Brasil tem, diplomaticamente falando, né, que outros países não têm. E justamente por causa dessa força que a gente tem essa oportunidade. Né? Eu vou resumir, né? Vou direto ao ponto, não vou ficar enrolando. Né? Mas o que seria então? Claro que em um cenário de crise econômica global, os países deixam de comprar várias coisas, né? Ficam basicamente com o essencial, básico, né? Se tiver condições. Né? Isso a gente pode ver até com a relação à crise da pandemia, né, do Covid, e depois com a situação também da guerra da Ucrânia, né, que vários países foram diretamente afetados de várias formas, né, econômicas e outras. Né. O Brasil é um grande exportador não só de matérias-primas minerais, mas também de alimentos, né, tudo que a gente já sabe de cor salteado. Né. Mas justamente aí que está o X da questão. Né? A gente vê como esses recursos estratégicos, vamos dizer assim, como eles são cruciais, né? Como, por exemplo, para a Rússia agora, mesmo com as sanções econômicas que estão colocando, né? Não tem como. A Rússia é a maior potência energética. Né? Se a gente somar a situação como um todo. É claro que tem outros players extremamente importantes também, né? Como a Arábia Saudita, né? E vários outros. Né? Não é o caso aqui agora. Mas a Rússia, ela é extremamente crucial, porque ela detém muito gás, muito petróleo, né, e muitos outros recursos, né, e também alimentos em certa parte, né, o trigo principalmente. Agora, essa questão, ela mostrou a importância da Rússia estratégica para todos os países, né, para todo o sistema internacional, né, independentemente de os países, né, gostarem deles ou não, né, serem parceiros ou não. Né, não tem como você querer impor uma sanção num recurso estratégico de um país que não tem como você passar por ele. Não passar por ele, né, no caso. Então, por que eu estou falando tudo isso?
Desde a época da pandemia, a situação alimentar no mundo ela vem sendo bastante prejudicada, né? Especialmente, isso piorou ainda mais depois da guerra da Ucrânia, porque tanto a Rússia quanto a Ucrânia são dois dos principais também, né, fornecedores de alimento para o mundo, né, que eles são alguns dos principais produtores de trigo, que é um dos pilares, né, da alimentação global. Então, como teve a guerra, né, teve esses impedimentos todos, né, para importação desse trigo, né, da Rússia e da Ucrânia, vários países ficaram praticamente até, não vou dizer sem comida totalmente, mas com muito menos comida disponível, né? E obviamente isso afeta a população, encarece o preço desses alimentos, etc. Né? É uma bola de neve que cai. E justamente nesse sentido, em uma crise econômica global, que o pessoal vai ficar bastante afetado, uma coisa não pode faltar, que é alimento. Né? E já está começando a faltar em vários lugares. E não pensa que é só na África, ou naqueles países mais pobres da Ásia, por exemplo. Na Europa está faltando alimento. Tá? A Inglaterra está passando por um momento bem complicado, né? Mas a Europa como um todo, eu não vou nem ficar dando exemplos únicos aqui. Tá com um preço dos alimentos subindo bastante e faltando, tá? Isso já complica, né? Porque a Europa também é um destino de uma boa parte das produções globais e brasileiras também incluídas, né? Então, assim, tem um monte de coisa que envolve isso, né? E a gente já tem uma situação bem grave hoje, né? Tem países que a inflação em cima dos alimentos está em níveis absurdos, né? Tem alguns que já é um caso mais óbvio, que nem, por exemplo, a Venezuela. Mas a Argentina, a Turquia, o Egito, eles estão com um momento catastrófico quase, assim, do aumento do preço dos alimentos. Então isso é uma questão bem chata. Porém, isso se apresenta como uma oportunidade boa para o Brasil. Porque enquanto está todo mundo sendo afetado, as economias ficando mais devagares, todo mundo vai precisar comprar esse alimento. E quem que é o grande produtor de alimentos? O Brasil. Né? E é curioso que nesse momento, né, realmente a gente está passando por um princípio dessa crise já. Porque alguns outros produtores que são bastante relevantes estão cortando um pouco, vamos dizer assim, desse fornecimento, né? Como por exemplo a Índia, que é o principal produtor de arroz, né? Eles contribuem com praticamente 40% do mercado de arroz internacional. Eles estão cortando essa exportação de arroz para atender o mercado interno. Então isso já agravou bastante a situação, né? De uma forma direta ali. Mas é só um exemplo, tem várias outras questões, né? Só que independentemente disso, quem que se mantém disponível e abundante? O Brasil. Né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Pode ser que nesse cenário, muitos países recorram ao Brasil, né, para conseguir acesso a alimentos, né, talvez alimentos de um preço mais acessível, talvez, né? E também água, que é extremamente importante, não preciso nem falar, né? E além disso, com o que a gente tem hoje, nesse cenário de agora, né, não na projeção do futuro, está precisando bastante, né, de minérios. Né, o mundo está precisando bastante de minérios, de ferro ali, né, para produzir também outras coisas. E isso é uma coisa que o Brasil está também exportando tranquilamente a rodo. Né? Então, mesmo que ocorra alguma crise, que por questões mais econômicas, vamos dizer assim, relacionadas a finanças, né, questão de juros, divisas, né, câmbio, né, reserva internacional, né, ou reserva de moedas, né, como vamos falar assim, mesmo que ocorra esse tipo de queda aqui no Brasil, por conta da conjuntura internacional, eu acho que a gente tem uma oportunidade de ouro de conseguir se sair bem por conta disso. Né. Esse cenário também não seria muito diferente do que aconteceu com a gente em 2008, tá? Só que é similar, não é igual, tá? Mas ainda assim é importante, né? Claro, que o pessoal fala, pô, mas ficar dependendo de commodity é complicado, né? Só que a questão não é simplesmente ser a cesta, né, de alimentos do mundo. É que o alimento está se tornando cada vez mais escasso no mundo e vai se tornar um recurso estratégico, né? O pessoal vai se tornar dependente, porque em certa parte, né, uma parcela do mundo já é um pouco dependente do Brasil para se alimentar, né, como a própria China. Né? É que a China sabe dessa dependência e está sempre em busca de diversificar esses fornecedores para não ficar na mão do Brasil só.
Mas muitos países basicamente são, né? Não vou dizer que assim, se o Brasil cortar vai acabar tudo, mas uma parcela considerável, né, é composta pelos alimentos brasileiros, né? O Brasil abastece muitos países, né? É uma coisa que acho que o pessoal não tem tanta dimensão assim. O pessoal acha que é só tipo alguns, né, que a gente ganha uma grana, mas não tem dimensão da importância que o Brasil tem para a alimentação global. Aí o pessoal fica, não, importante é vender maquinário de alto valor agregado, ou equipamentos, né, de alto valor, ou então petróleo, isso que é importante. Alimento, pô, é de país subdesenvolvido. Mas o pessoal não entende essa importância, porque você pode ficar sem o celular, você pode ficar sem um carro, sem combustível, mas eu quero ver você ficar um tempo sem água, sem comida. Não existe vida sem comida e sem água, né? Então isso é uma coisa que o pessoal às vezes acaba esquecendo, eu acho, né? E tá aí por um motivo negativo, mas uma oportunidade ótima para o Brasil que a gente pode aproveitar para alavancar nossa economia, vamos dizer assim, né? Agora, já que eu estou falando dessa questão estratégica envolvendo a comida, eu também não posso evitar de falar o contraponto disso também, que é bastante crucial, eu diria. Se esse cenário se comprovar que eu estou falando, né, e realmente a comida se tornar mais escassa e o pessoal ficar de olho mesmo, pode ser mais um fator de que leve à cobiça estrangeira. Então pode ser que seja um fator a mais, né, para desencadear talvez até alguma medida direta até. Espero que nunca chegue nisso, né? Pode ser que seja até por uma medida indireta, talvez vamos dizer assim, um lawfare ou imposição de qualquer tipo de, não diria sanção, mas alguma forma de tentar reter esses alimentos, né, para alguns países, não sei. Pode ser que socorra, mas o pior de tudo é se caso venham querer intervir militarmente aqui para, talvez até com outra desculpa, para proteger a Amazônia ou qualquer outra coisa, mas para se apoderar de uma, pelo menos alguma parte da produção de alimentos para enviar para os seus países, né? Isso, apesar de ser bastante improvável, é possível. E eu não diria que é tão improvável assim, na verdade, né? Mas é plausível que ocorra. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito ligado, porque a gente ainda não está em condições totais de se proteger de uma grande força que possa vir. A gente tem plena condição de se defender contra os nossos vizinhos, por exemplo. Mas e se vem uma coalizão da OTAN, por exemplo, tentar fazer alguma coisa? Será que a gente tem plenas condições? Eu diria que a gente tem uma boa condição, mas para impedir total, eu não tenho certeza disso. Porque a gente tem um monte de questõezinhas ainda a se acertar aqui, né? Mas só para deixar um parênteses, né, quanto a isso, eu tenho visto, eu acho que eu vou fazer até um vídeo futuramente sobre isso, mas eu tenho visto uma certa mudança na atitude da alta cúpula militar que está começando a querer correr atrás, né? Claro que nunca é tarde demais, mas está quase, né? Agora, tipo, esperar a água estar batendo na bunda para querer fazer alguma coisa, né? Mas é algo que a gente tem que prestar atenção, porque se for alguma coisa para o ano que vem, vamos supor, não sei se a gente está inteiramente preparado para segurar, né, uma questão dessas, né? Mas é claro que isso é só um caso hipotético, tá, gente? Mas é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, como eu já falei. Então, hoje eu vou me encerrando por aqui, porque eu tentei resumir ao máximo essa ideia e eu gostaria que vocês ponderassem um pouco sobre isso que eu falei. Não acho que precisa ser necessariamente exatamente isso que eu estou falando, né? Mas é mais para passar a ideia para vocês, né? E para despertar essa atenção quanto a essa questão que pode acontecer e o que pode acontecer aqui no Brasil, né? E isso para quê? Para vocês refletirem, né, aí nas casas de vocês, o que vocês podem fazer se caso ocorra, né? Caso ocorra uma crise, dessa forma, se acontecer tal coisa, faço dessa outra forma, né? Por exemplo, se acontecer realmente essa questão do alimento, o preço dos alimentos aqui no Brasil vai subir bastante. Por quê? Porque a procura não vai ser só a gente aqui do Brasil, vai ser muito maior que o pessoal de lá de fora. Então o preço dos alimentos vai subir bastante. Então você está pronto para um cenário desses? Se não tiver, eu indico que você se prepare de alguma forma, né? Mesmo que não ocorra nada. É sempre bom estar pronto para qualquer coisa, né? Então é esse tipo de coisa que eu gostaria de despertar em vocês, tá? Então se você gosta desses assuntos estratégicos, de economia também, de relações internacionais como um todo, né? E alguns assuntos militares, esse tipo de coisa, eu convido você a se inscrever aqui no canal se você já não for inscrito, né? Ativar o sininho para não perder nenhum vídeo,
Deixa o like se você gostou desse vídeo, assistiu até aqui. Né? Qualquer informação extra que você tiver, qualquer sugestão também, fica à vontade para deixar aqui nos comentários. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você sabe que pode gostar desse conteúdo, ou com quem você sabe que vai ser importante, né, passar essas informações, né, porque dessas formas vocês ajudam bastante aqui o canal. Né? E então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço para quem ficou até aqui e espero vocês no próximo vídeo, então. Até mais, pessoal.